Fala, gente! Começando mais uma live do Corinthians aqui no All Sport, para a gente falar muito do dia a dia do Coringão. Corinthians que vive um momento aí, né, muito interessante em relação à Neoquímica Arena. O torcedor fazendo as suas doações. Nós vamos passar para você os valores atualizados de arrecadação, né, na verdade, de doações, né, para quitar a Neoquímica Arena. Vamos também falar da dívida do clube, que parece que aumentou um pouco. A reunião da próxima segunda-feira, que pode decretar ou não a saída do presidente Augusto Melo, impeachment, né? O afastamento do presidente Augusto Melo. Mas tem, né, notícia também do mercado da bola. Vamos falar sobre o volante, o lateral esquerdo, Wendel, tá? Porque o Wendel, ex-Grêmio, que hoje está no Porto, está na mira do Corinthians. Aliás, já há negociação envolvendo o Wendel. E o Corinthians também sonha com o Roleiser, meio atacante argentino, que está no Benfica de Portugal. A gente vai falar todos os detalhes também do mercado da bola do Corinthians, que tem os jogadores também que podem sair ou renovar contrato. Caso do Romero, pediu 2 anos para renovar com o Corinthians. O Fluminense tem interesse no atacante paraguaio. Nós vamos falar um pouco também sobre o Romero, que ele pode já, inclusive, ter a sua renovação automática, só depende dele para ele permanecer no Corinthians. Enfim, esses e outros assuntos, claro, o Corinthians entra em campo também neste sábado, diante do Criciúma. Nós vamos falar escalação e muito mais, e para tratar todos esses assuntos, Vitor Guedes, né, sempre com a gente aqui, todas as sextas-feiras, e também a nossa querida Lívia Camilo, para a gente falar de todos os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista, que vive um momento maravilhoso, minha querida Lívia, já que a grana tá chegando em relação às doações, hein, Lívia? A gente já temos aí os números atualizados, né, das piquezeiras que estão sendo feitas. Corinthians que, né, se caminhar, né, se continuar essa média, quita a Arena com certeza em menos de 6 meses, né, Lívia? Boa tarde. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Boa tarde aos corintianos que nos acompanham. É, assim, realmente algo inédito, né, na história do futebol. Essa vaquinha da Gaviões é assim, acho que talvez um modelo a ser replicado por outros clubes em determinados assuntos aí. Obviamente que a gente queria estar aqui falando sobre uma saúde financeira da equipe, que poderia estar pagando suas contas, né, sozinho, mas a gente sabe que a situação do Corinthians não é essa, que o fluxo de caixa tá difícil, que a situação financeira do clube é difícil. Então, quando uma torcida abraça o clube dessa forma, a gente tem que exaltar. E, bom, os valores atualizados aqui, já estou no arenacorinthians.com.br, já chegou aqui, tá? 14.996.384,19 a última atualização é das 3h28 da tarde. A próxima atualização será às 8 da noite. Então, a gente já tem aí quase 15 milhões de reais arrecadados por essa vaquinha dos torcedores corintianos. É muito realidade a frase que o Corinthians, né, não tem torcida. É a torcida que tem o Corinthians mesmo. É um negócio espetacular. Verdade, minha querida Lívia. Boa tarde, Vitão. Olha aí, Vitão, mais de 15 milhões em menos de 3 dias. 3 dias, né, Lívia? Já não completou 3 dias ainda, não, né? Não completou. Bom, né, completa 3 dias no final, logo mais, né? Acho que daqui a algumas horas. É nessa noite, né? Então ainda a gente não completa completou 3 dias. ainda. Vitão, 15 milhões em 3 dias. Você que é um matemático, né? Maravilhoso. Não precisa, nunca nem precisa usar calculadora. O Corinthians, se continuar nesse ritmo, o Corinthians quita a Neoquímica Arena, são 700 milhões. Quando, Vitão? Boa tarde, é sempre um prazer estar contigo aqui. Uma boa tarde, Lívia, Samir. É inenarrável estar com vocês, os amigos aqui, sempre bem-humorado com os amigos da internet. Se até o Xandão, Alexandre de Moraes, acabou de doar ali, isso aí vai sair logo. Aliás, imagina o palmeirense reaça, a raiva que deve estar agora. Alexandre de Moraes acabou de doar para a vaquinha do Corinthians aí, dentro do STF. Eu acho que vai acabar quitando sim, né? Mas já é 2 vitórias que o Corinthians tem. A terceira seria a quitação, né? Uma
é a prova que a torcida do Corinthians é diferenciada, né? As pessoas gostam ou não de dizer, e é independente do clube, né? E conseguiu fazer uma vaquinha que ficasse claro, explicitado, que o dinheiro não ia passar pelo clube. Esquece dirigente atual, próximo, anterior. O dinheiro vai direto para cá, vocês não vão meter a mão, vai direto. E prova que o Corinthians, se fosse administrado pelo seu povo, estaria numa situação melhor. E estou falando desde essas ideias, não só de agora. E a outra vitória, que é muito prazerosa para quem é corintiano, e eu consigo saber o que é ser corintiano com alguma facilidade, é ver a Antiada indignada, com o cotovelo ardendo. Que absurdo, vaquinha para doar, não pode, não podia, era de cada um, velho. Não é exército, não é listamento obrigatório. Você não é obrigado a doar. Eu sou contra compulsório, né? Você é obrigado a doar pelo seu sindicato, você é obrigado... Não, doa quem quer. Então, você pode morder o cotovelo, passar mertiolate, aquele que arde mesmo, porque doa quem quer, quem não quiser, não doa. Se fosse obrigatório, eu seria contrário. Então, ninguém está tirando o direito de comprar o pão e vai lá direto no Olerite, tira o dinheiro e vai para a caixa. Quem quiser doar, que doe. Então, eu acho uma iniciativa muito legal. E, assim, só de ver o desespero de gente indignada, já ovulo de prazer, já tem orgasmo. Já vai eu não queria começar o programa assim, mas você me inspirou com esse comentário. Né? Depois de ouvir o Vitão, eu só tenho algo a dizer. Doa quem doer. Gostou, né, Vitão? Eu tô sentindo que eu tô te conquistando a cada sexta-feira. Doer quem doer. Até a Lívia, no final dessas lives, vai ficar bem humorada. Aqui eu e você exalamos bom humor, né? Então a Lívia vai ser contagiada. E eu, assim, já tava falando aqui nos bastidores que eu tô num dia um pouco de nhaca, né? Que tá um calor, né? Difícil pra mim e tal, mas obrigada, gente. Vocês estão me animando bastante hoje. Se o Corinthians continuar com essa média aí de 10 milhões, né, doados, né, em doações aí por dia, em 70 dias quitarei, né? Claro que é difícil imaginar que vai manter uma pegada de 10 milhões, né, diários aí em relação a doações. A dívida em 700 milhões, não precisa nem ser um exímio matemático, né, para chegar nessa conclusão. Agora, o foco eram 6 meses. Em 6 meses, a gente já fez essa conta também, precisaria entrar 4 milhões por dia para que o Corinthians, em 6 meses, né, quite a Neoquímica Arena. 4 milhões é tranquilo, não é? É que essa da média, assim, a gente estava falando fora do ar, né? A Lívia que falou, eu concordo com ela, é impossível manter essa média. Primeiro dia a animação é maior, tal. Mas tem duas questões, né? Uma da questão técnica. Assim que lançou, teve um boom, caiu, teve gente que queria doar e não conseguiu, então sendo controlado, isso vai melhorar. E tem outra questão, né? Algumas empresas vão querer se associar com isso, para ter imagem com isso, né? Por exemplo, ligadas ao Corinthians, por exemplo, dá um exemplo que já aconteceu, um dos camarotes da Arena, da Neoquímica Arena, já fez uma doação de 10 mil e programou doações mensais de 10 mil e já fez uma promoção. Quem doar e mostrar lá 10 mil primeiro não paga para ir no estádio sei lá quantas vezes. E vai ter várias associações desse tipo, né? Empresas que não podem anunciar na camisa do Corinthians, é muito caro e tal, podem fazer um Pix e falar, olha, nós ajudamos o Corinthians com tanto, a torcida com tanto. Se a Gaviões, a Camisa 12, a Estopinha, a Pavilhão 9, a Fiel Macabra tem patrocinadores próprios diferentes do Corinthians, né? Inclusive o antigo patrocinador que brigou com o Corinthians patrocina Gaviões, a Bet lá, não sei se ainda está lá. Então isso é possível, né? Como tem uma Copa do Mundo, para trazer para o futebol aqui, um cartão de crédito patrocina lá a Copa do Mundo, outro não consegue, aí ele patrocina o bar tal, a festa tal, a fanzone tal, isso vale para bebida alcoólica, não alcoólica. Eu acho que vai acontecer algo do gênero assim. Só a torcida, considerando que isso crescia 30 milhões, 70 milhões é quase impossível, né? Não é todo mundo que doa, mas eu acho bastante possível, porque o corintiano, a Gaviões da Fiel, conseguiu vender a imagem, junto com o pronunciamento público, com o presidente da Caixa, diretores e tal, que o dinheiro é para o estádio, vai direto para o estádio, não passa por ninguém, é debitado dia a dia. E a pessoa acessar o site, né, doarenacorinthians.com.br, vê lá que está sendo debitado, quanto está debitado. Uma coisa que a pessoa consegue conferir, né? É diferente de você doar, falar assim, tô aí o dinheiro, você faz o que você quer. Então, eu acho possível, não sei se os 700 milhões, mas chegar perto e animar que alguém seja aquela pessoa boa, que fala assim, tá bom, vou quitar eu, a empresa X, o empresário X que queira. Eu acho possível, sim. Não, eu não acho impossível, não. Não acho impossível, não.
Muito possível, né? Até porque o início é empolgante, mas claro, né? A gente não sabe se é por causa da empolgação de início, e também tem outro lado, né, Lívia? O site está dando muito problema. Às vezes a gente fica pensando, é uma empolgação de início ou ainda poderia ser melhor, né? Se o site, por exemplo, não tivesse dado tanto problema, porque é algo até normal, né? Muita gente ali, mais de 200 mil pessoas numa fila de espera, né, para fazer uma doação. Então, não dá para a gente imaginar, né, o que vai acontecer daqui em diante, mas a expectativa do torcedor, pelo menos, é que o Corinthians vai, o torcedor corintiano, vai alcançar essa meta, viu, Lívia? E eu acho até importante a gente falar sobre isso, Samir, que é um ponto que ninguém imaginava, nem mesmo a plataforma que desenvolveu o site. A Gaviões tinha colocado ali uma estimativa de 1 milhão de acessos, mais ou menos, no primeiro dia, né, nas primeiras 24 horas de funcionamento do site, e superou muito. Teve 1 milhão de acessos em 10 minutos. Então, assim, as estimativas da própria Gaviões foram superadas. Né? É importante a gente ressaltar isso. A gente está falando de um acesso que é bizarro, é um negócio assim, sem precedentes. A empresa que desenvolveu o site, a plataforma, o app, né? A gente conversou com o CEO, o corintiano Edmilson Maleski, ele falou assim: a gente imaginava que ia ser muito, mas a gente imaginava 1 milhão no primeiro dia, a gente não imaginava 1 milhão em 10 minutos. Quem queria imaginar uma coisa dessa? Então, eles fizeram aí os esforços para poder, né, normalizar, colocaram uma fila de espera, tal qual os sites de compra de shows, né, de ingressos para shows que a gente já está acostumado a ver por aí. Então, a coisa melhorou, tá mais tranquilo, tá para acessar, você consegue navegar com mais tranquilidade no site agora. Eu tenho feito alguns testes durante o dia para ver se está normalizado. Quando recebo DM também de torcedor reclamando da situação, eu vou dar uma olhadinha, vejo o que aconteceu. Mas, assim, o mais importante também agora é evitar cair em golpe, né? Então, o Corinthians também faz seus esforços de conscientização pelas redes sociais. A Gaviões também, muitas publicações falando para a galera se proteger contra esses golpes. E o Corinthians tem feito um esforço hercúleo de TI para fiscalizar, encontrar sites clonados, sites falsos, que, né, tentam aí enganar o torcedor que está querendo fazer essa doação para quitar a arena. É verdade. Daqui a pouco vou pedir para você deixar o seu like. Daqui a pouco nós vamos falar do mercado da bola do Corinthians. O Corinthians abriu negociações pelo lateral esquerdo Wendel e tem mais alguns jogadores na mira. E também vamos falar de jogadores que podem deixar o Corinthians. Tem muita coisa importante, porque o Corinthians continua trabalhando, o Fabinho Soldado trabalhando, já visando aí a temporada 2025. Mas antes de entrar no assunto bola, mercado da bola e campo também, porque o Corinthians entra em campo neste sábado, nós vamos falar da vida política do Corinthians, né? Vamos dar um tapa nisso, né, Lívia? Parece que a dívida do clube aumentou, queria que você explicasse isso para a gente. E depois também informações sobre a reunião, tem uma informação importantíssima sobre a reunião de segunda-feira para votar o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Como é que anda como é que anda a dívida do Corinthians, Olívia? Aumentou, diminuiu? Você já tem essa informação? Sim, Samir. Bom, hoje o nosso colega Diego Garcia publicou uma reportagem bastante preocupante. Na verdade, duas, né? A primeira sobre uma penhora de 20 milhões que a PixBet conseguiu na justiça, mais uma penhora aí da antiga patrocinadora do Corinthians. Então, o Corinthians tem bloqueados agora mais 20 milhões de reais. E nesta semana foi protocolado, né, foi entregue à Justiça de São Paulo um pedido que a gente pode chamar de um pedido de socorro do Corinthians, né? O Corinthians recorreu a um modelo, né, que a gente costuma falar, que é para empresas que estão, né, em situação financeira muito delicada, pedindo para que parem agora de cobrar, né, que cobranças parem de ser feitas. Então, é basicamente um pedido de socorro, assim, olha, meu fluxo de caixa está estrangulado, eu não consigo resolver as minhas contas, eu não consigo resolver. E aí, isso foi acatado pela justiça. Então, a ideia agora, nos próximos meses, próximos dias, na realidade, é que o Corinthians tenha aí essa decisão
para poder respirar um pouquinho. Nesse sentido, o que é importante a gente falar, tá? Nesse pedido que o Corinthians enviou à Justiça de São Paulo, um ponto ali muda bastante em relação ao que a gente viu no Dia da Transparência em setembro. Uma dívida que foi de 2,3 bilhões para 2,4 bilhões. Então, são valores atualizados que constam nesse documento, nesse processo, e agora a gente fica aí na expectativa de entender, né, esses 100 milhões a mais que aparecerão nesse documento, que são 100 milhões a mais daquilo que foi apresentado pelo Corinthians em setembro. Rapaz, eu vou tocar a bola aí pro Vitão, né? Pedir para vocês deixarem o like. Obrigado pela nossa audiência, maravilhosa nossa audiência, hein? Mais aí de 1.300 torcedores com a gente. Estou sendo, né, cobrado fortemente aqui para doar. O pessoal aqui, Samir, você já doou? Samir, só queremos saber disso. Cadê o seu certificado? Né, o Manga aqui, ó, cobrando meu certificado. Enfim, o Chica também perguntando, né, cadê meu certificado? Enfim, cadê o meu café? Eu estou perguntando meu café faz 6 meses, imagina. Eu estou devendo um café pro Vitão. O cara tá devendo um café. Há 6 meses para mim, o cara vai querer. Estou devendo um café, está 3 meses pro Vitão, estou devendo doação da Neoquímica Arena. Eu preciso fazer igual a Lívia. Como é que, Olívia? Eu preciso usar essa estratégia do Corinthians aí, que parem de cobrar. Se você usou esse termo aí, que o Corinthians foi. Socorro de Samir Carvalho, ao vivo. O Corinthians usou uma estratégia aí para que parem de cobrar. Eu também preciso disso, ô Vitão. Para nossa maravilhosa audiência, Vitão, o que dizer dessa questão das dívidas aí que a Lívia explicou muito bem, a nossa advogada, Vitão? Ela explica bem esses assuntos, né? Ela explica muito bem, mas eu sou um ouvinte ruim, assim, eu não consigo entender isso muito bem, porque... Não estou criticando a Lívia pela explicação, não. A questão é que, assim, fizeram... Não, estou rindo que você não entendeu. Com 7 meses depois de combinado e aumentou já 100 milhões, né? Dá para entender que a dívida da Neoquímica Arena de 700 milhões é a parte, está sendo paga a parte. Então. Mas, assim, como que você quer convencer as pessoas a fazer uma estratégia de pagamento? Tem que ser uma coisa mais clara. Não tem que ser uma coisa só para advogado entender. Tem que ser uma coisa mais clara que dê credibilidade, né? Porque, assim, você acabou de falar que a gente vai falar ainda hoje sobre o mercado da bola. O Corinthians corre risco de transfer ban. Para comprar um jogador que, na minha opinião... Não corre risco. Está, neste momento, com transfer ban. Precisa resolver a dívida para sair do transfer ban, porque na próxima janela já não poderia inscrever jogadores. A Lívia não foi mais clara que eu quis dizer correr risco, porque se chegar na janela nesse momento, eu não poderia comprar. Então, nesse sentido, que corre risco de não poder contratar. Vitão, teu microfone está falhando aí, viu, Vitão? Melhorou? Agora sim. Desculpa. Para contratar um goleiro que foi um dos melhores da temporada, estava com preço de xepa de feira. Tá falhando ainda teu microfone. O pessoal tá reclamando aqui no chat aqui, viu? Tá? Para mim, bom, não sei se melhorou agora. Vou usar parte da doação do Samir para comprar um microfone novo. Mas o Hugo, que estava um preço muito barato, precisou do patrocinador pagar, né? Então fica difícil você negociar com o Endel, com outros jogadores, falar em contratação, se você não sabe ainda se você vai para Libertadores ou não, e com isso você vai pagar as contas. Então tem que ser uma coisa mais clara. Eu até acho que isso é muito mais uma coisa para advogado, para falar assim, como pagaremos? Devo ou não nego, pagarei como? Nessa ordem, no mesma justiça? Mas assim, se você declara publicamente que você não tem condição, está vendo socorro, como que você vai ligar para uma pessoa e falar assim, olha, você quer vir jogar aqui? Não, mas eu acabei de ver você pedindo socorro, que não consegue pagar nada. É difícil para quem é leigo entender isso aí. Então, que seja uma estratégia jurídica, e eu imagino que seja uma estratégia jurídica, tem que ser muito bem explicada para a torcida do Corinthians, que não é formada por 30 milhões de pessoas que tem o AB, é formada por pessoas comuns, né? Então, não está muito claro isso. E também nas vésperas da votação de impeachment, tem outras coisas envolvidas, né? Então, o corintiano que tem motivos para desconfiar das administrações desde 2010, fica com o pé atrás. Pelo menos eu fico, esperando as novidades. E basicamente, só para os leigos, né, poderem entender um pouco melhor. O que é esse regime de centralização? Não precisa mandar em direta para o Vitão. Pode seguir. Eu só ouvi isso. O que significa esse regime de centralização de execuções? Vamos supor, eu tenho dívida com Vitão, dívida com Samir, dívida com Patrick, nosso produtor aqui. Estou devendo para geral.
Eu quero centralizar. Adivinha quem vai ser o último? Adivinha. Mas, ó, eu preciso pagar, eu não consigo fazer tudo de uma vez e tá todo mundo me cobrando aqui, ó. Tô indo na justiça cobrar a Lívia tá me devendo e tal. Eu entro numa fila. Então, ó, eu vou primeiro pagar o Samir, né? Porque o Samir tem prioridade aqui, nosso apresentador. Depois Patrick, depois Vitão. Essa é a lista, entendeu? Então, assim, é basicamente isso que o Corinthians fez. É um pedido de socorro pra gente, ó. Eu não consigo pagar todo mundo de uma vez, não dá. Meu fluxo de caixa não sustenta isso. E se vocês continuarem me penhorando, aí que eu não vou conseguir pagar mesmo. Então, é basicamente isso. É uma fila. Entra na fila e aí vocês cobram. Não é fácil, né? O pessoal, gente, vai deixando o like, tá bom? O pessoal